Olá, amigos e amigas do AgroConnection, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você é novo por aqui, esse é um vídeo semanal onde a gente traz informações sobre as lavouras de soja e milho dos Estados Unidos, direto do campo. E se você já nos acompanha, muito obrigado por estar aqui conosco mais uma semana para mais um vídeo cheio de informação. Bom, antes de começar o vídeo, já vou pedir para vocês se inscreverem no canal se você ainda não está inscrito, ativar o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo aqui do canal e deixar o like e o comentário que nos ajuda muito e também nos ajuda a entender o que vocês esperam para os próximos vídeos. Bom, agora vamos ao que interessa. Eu me chamo Victoria e junto com o time do AgroConnection a gente vai trazer as informações da safra 2025 de soja e milho para vocês. Luiz, solta a vinheta. Bom, vamos começar então com a atualização sobre o plantio de soja e milho, onde está praticamente finalizado com as lavouras com mais de 95% já semeados, tanto de soja quanto de milho. Alguns estados estão um pouquinho atrasados, principalmente em relação à emergência, como por exemplo Ohio está com 89% das áreas de milho já plantadas, mas apenas 68% das lavouras de milho já estão emergidas. No caso de soja, 87% das áreas de soja já estão semeadas, porém apenas 58% já emergiu. Em comparação, no estado de Ohio, com essa mesma época, nas médias dos últimos 5 anos, está 4% atrasado em relação ao plantio e 10% atrasado em relação ao estabelecimento da lavoura. Em Kansas, a soja segue um pouco atrasada, o milho está bem parelho com a média dos demais estados dos Estados Unidos, porém a soja está apenas 76% semeada e 62% com a soja emergida. E Dakota do Norte, a soja está praticamente toda semeada, com mais de 90% das áreas já realizadas, porém apenas 52% da soja já emergiu. Em relação ao milho, também mais de 95% da soja, do milho já está semeado, porém apenas 76% emergido. Bom, e como estão as condições dessas lavouras? Começando pelo milho, em grande parte dos estados as lavouras estão com mais de 50% em boas condições. Em alguns estados, como Michigan e Ohio, as lavouras estão, grande parte, em boas condições, como por exemplo em Michigan, 46% das lavouras estão em boas condições, e Ohio 48%, e em condições razoáveis 41% em Michigan e 34% em Ohio. Vale destacar o estado de Iowa, onde grande parte das lavouras estão ou em boas condições ou em excelentes condições. Em excelentes condições estão em 24% das lavouras e boas 61%. Falando agora em soja, da mesma forma, grande parte das lavouras, de forma geral, estão em condições boas, com mais de 50% das lavouras. Ohio, também a soja se encontra um pouco menos de 50% das áreas em boas condições e cerca de 40% das áreas em condições razoáveis. Já em Illinois, um pouco menos da metade está em boas condições, 34% em condições razoáveis, 12% em condições excelentes. 12% é um número acima da média, né, quando a gente vê de forma geral os estados em condições excelentes. Então, o Ohio está com um pouco de porcentagem em relação às lavouras em boas condições, porém se sobressai um pouco em relação a lavouras com excelentes condições. E Iowa, mais uma vez, se destaca aí que as lavouras de soja, grande parte, estão em boas ou excelentes condições, da mesma forma que para o milho. Aqui em Nebraska, 57% das lavouras estão em boas condições, 30% das lavouras estão razoáveis e 10% das lavouras estão excelentes. E agora, focando um pouco no clima, na semana passada a gente teve um bom volume de chuva, que variou um acúmulo de 13 a 50 milímetros de chuva. Alguns estados, como Missouri e Illinois, a chuva foi um pouco mais intensa.
com acumulado de 70 a 76 milímetros. E olhando agora para os próximos 7 dias, de forma geral, a previsão indica a maioria dos estados com um acumulado de 40 milímetros de forma geral. Porém, no estado de Kansas, a expectativa é de um volume bem menor de chuva, com um acumulado chegando até a 10 milímetros para os próximos 7 dias. Já em partes como Minnesota, Dakota do Sul e Iowa, a previsão de chuva vai ser um pouco mais intensa, que pode até chegar a 100 milímetros de chuva aí nos próximos 7 dias. Aqui em Nebraska, na última semana, a gente teve algumas pancadas isoladas de chuvas mais intensas. Na última semana de maio, no reporte que a gente fez aqui sobre os estados, eu relatei que a gente perdeu algumas lavouras devido ao tornado e tempestade que ocorreu aqui no início do estabelecimento de plantas, principalmente de soja, onde os produtores tiveram perda total devido ao granizo, principalmente. E na última sexta-feira, a gente também perdeu um campo experimental, porque é feito na lavoura do produtor. O produtor havia plantado soja no final de abril e na última sexta-feira teve 100% de dano devido ao granizo. E no fim ele replantou com milho essa lavoura. Então acredito que os próximos dias vai dar uma amenizada nessas tormentas e tempestades aqui no estado do Nebraska. Bom, de forma geral, esse é um panorama aqui dos próximos dias e um feedback da última semana para vocês dos principais estados que plantam soja e milho aqui nos Estados Unidos. E agora eu vou passar a bola para o time do Agro Connection, onde eles vão falar especificamente de cada estado. Buenas pessoal, estamos de volta aqui de Illinois para trazer mais informação como é que está o plantio de soja e milho. E de novo aqui, Rubens, gostou de participar do canal e está de volta aí para falar com nós. Fala pessoal, como é que vocês estão? O Marcos deu a oportunidade para o mineiro falar e mineiro gosta de uma boa prosa, então mais uma vez estamos aqui para trazer algumas notícias para vocês aí. Sem mais delongas, vamos falar do que interessa, o relatório do USDA, então praticamente plantio finalizado, emergência também. Nessas últimas semanas a gente teve algumas temperaturas mais altas, né? Então que ajudou essa emergência mais rápida. E também quando a gente olha as precipitações, né, dessa última semana, a gente consegue ver o mesmo padrão de sempre, né? O norte um pouquinho mais seco e o sul também chovendo mais, né? A gente consegue ver mais no sul ali, na parte de Carbondale, que fica mais para perto do Missouri, que por sinal esse ano tá bem bom a soja lá, com mais chuvas, né? E chega de clima agora e vamos dar uma olhada na soja aqui de Illinois, aqui em Champaign, onde que a gente tá, e o Rubens vai falar um pouco mais sobre o espaçamento. Só um spoiler, que aqui a gente vê dois tipos de espaçamento. E quais são, Rubens? Sim, aqui a gente vê, né, o que o pessoal fala aqui na medida dos Estados Unidos, né, 15 inches e também de 30 inches, que é mais utilizado no plantio do milho. Mas aqui a gente tem um lado a lado com dois campos de soja, um plantado com 30 inches e um plantado com 15, que para a gente em centímetros é 72 centímetros o de 30 e o de 15 inches é de 38 centímetros. É um pouco diferente aí do que geralmente a gente está acostumado a ver no Brasil, né, que é na média de 50 centímetros, mas a gente vai ver que está com a população de plantas no total por hectare, em média aí nos 290, 300 mil plantas, variando aí, 280 300 mil. E só por questão de curiosidade, deixa nos comentários aí qual que é a sua população de planta de soja e também o espaçamento que você usa. E quando a gente olha para a pesquisa, a gente consegue ver que esses dados variam. Qual que produz mais, 15 ou 30? A gente depende do ano, depende do estado, depende de várias condições, né? Mas a gente consegue ver que principalmente quando tu usa de 30 no período mais cedo, né? Acaba produzindo um pouquinho mais, né? Principalmente porque daí tu tem um período mais longo, né, para ter aquele crescimento vegetativo, e esse espaçamento maior acaba então dando mais espaço para a soja expressar, engalhar mais e talvez no futuro dar uma produtividade um pouquinho mais alta. E chega de falar, vamos dar uma olhada nessa soja aí, como é que tá esses dois espaçamentos que a gente falou, e o Rubens vai falar um pouquinho mais para nós. Bora lá dar uma olhadinha. A gente já estava deixando as coisas mais ou menos preparado aqui para facilitar, né? Então a gente
fez uma contagem mais ou menos aqui, usando uma régua um pouco improvisada aqui, né? Ela tá dando aí mais ou menos 90 centímetros, mas fazendo uma conversão, a gente encontrou aí mais ou menos umas 20 plantas por hectare, nesse espaçamento de 72 centímetros, totalizando aí mais ou menos uns 290, 300 mil plantas por hectare. E o Marcos falou, a gente está aí uma soja indo para um estágio vegetativo aí de V3, indo para V4, depende, varia um pouco, mas está mais ou menos nesse padrão. E o Marcos depois vai falar um pouco sobre o solo aqui dos Estados Unidos, né? Que eu é já algo... posso falar agora, hein? Então, manda brasa, manda brasa. Já fala um pouco mais da planta aí. Então a gente consegue ver esse solo bastante escuro, né? Então a gente consegue ver que é bastante fértil esse solo. Um dos solos mais férteis do mundo, eu arrisco a dizer, os chernussolos, né? Que a gente conhece no Brasil, que eles falam moliçóis, que a gente consegue também encontrar na parte da Rússia, lá mais por parte da Argentina, que é um solo bastante rico em cálcio, matéria orgânica, e isso acaba refletindo na cor, né? Como vocês conseguem ver, um solo bem estruturado, com bastante argila 2:1, que aumenta então a capacidade de troca de cátions, né? Que é bastante alta quando comparado com o Brasil. E é isso aí que dá essa produtividade alta, tanto para milho quanto para soja aqui em Illinois. Principalmente para milho, né? Quando a gente vai ver a luminosidade é absurda, então é excelente. Mas voltando aqui para a soja, né? Igual a gente falou, tá em estágio V3, então vamos lá, voltando, né, ao relatório que a gente trouxe há 3 semanas atrás, 2 semanas atrás, não me recordo muito bem, que avaliou aí como é que estavam os estados, né, das lavouras, tanto excelente, bom, e um pouco disso, agora em VT a gente começa a observar a nodulação da soja, né, que é a fixação biológica dela, né, trazendo aí o aporte de nitrogênio. Aí, então vamos lá ver como é que tá nessa planta aqui. Que é o ideal, né, em V3 a gente encontrar aí de 4 a 8 nódulos. Vamos tentar ver como é que tá ela aí. Está meio desmanchando aqui. E deu uma chuvinha para trás aqui, então acaba que o solo fica bem... A gente consegue ver, né, o solo bem estruturado, e por mais que pareça um solo compactado, né, por agregação, a gente conseguiu ver que as raízes estavam crescendo não entre os agregados, mas intra-agregado, né? Tirando a minha não delicadeza, né, porque eu consegui quebrar algumas raízes aqui, mas a gente consegue já observar os nódulos com bom tamanho, acima de 2 milímetros. Então a gente consegue contabilizar aqui 4 maiores e alguns menores nas radicelas. Isso, né, creio que está vindo em um bom estado, um bom resultado para início agora. E a gente consegue ver que a raiz não está dobrando, né? Então, sinal que não tem compactação nesse solo. Inclusive, né, algo bem interessante, né, que a gente que está no Brasil chegou aqui de pouco, é acostumado a ver muito plantio direto, bem desenvolvido, e aqui eu tinha uma visão que achava que seria igual, mas não, aqui a gente vê o pessoal tacando máquina no campo mesmo, mas até que tem alguns pesquisadores que a gente vem conversando aqui, eles tentam trazer essa nova perspectiva, né, que acaba que ajuda, mas por questão do clima, né, desse congelamento do solo e tudo mais, então acaba que os produtores, às vezes, para poder agilizar o plantio e poder estar secando esse solo, eles têm que passar a maquinário, não tem jeito. Mas é algo bem interessante, né, com a gente dessa perspectiva aqui, né, vindo do Brasil para cá. Então, essa outra soja aqui com espaçamento de 38 centímetros, a gente fez uma contagem prévia aí também, a gente está encontrando aí por metro umas 11 plantas por metro, né? Nesse espaçamento também, na média aí de 290, 280 a 300 mil plantas, variando um pouco. E uma soja já um pouco mais adiantada, plantada mais precocemente, mais no início da janela, aí encontrando aí no estágio de, vamos lá, V5, não pode errar aí. V4. A soja aí em V5, né, com seus 5 trisfólios já formados, uma soja um pouco mais adiantada do que a outra comparado lá. Mas é interessante mostrar esses espaçamentos diferentes do que a gente tem costume de ver, e uma soja que também está vindo muito bem, visivelmente aqui. Não deu para ver muito bem aí, mas tinha nódulo sim, e acabou caindo uns também. Aqui também já não teve também muita delicadeza, né? Já não usou a machadinha para poder arrancar. Mas então, pessoal, para essa semana seria isso. Se você gostou, vir para o campo aqui com nós, né? Dar uma olhada na soja. A gente tá voltando aí semana que vem. Fique de olho para falar do milho. Beleza? E eu posso só dar um recado para a turma aí, ó. Queria mandar um abraço especial para a turma aí de Viçosa, aqui representado pelo Jefert, um grupo maravilhoso lá. Abração e até mais, pessoal. Obrigado.
E assim a gente chega ao fim de mais um vídeo aqui semanal do AgroConnection. Não se esqueça de ativar o sininho de notificações, porque na próxima semana a gente volta com o time para trazer informações para vocês de soja e milho da safra 2025 aqui dos Estados Unidos. Não esqueça de deixar o like e o comentário para a gente saber o que vocês esperam aí dos conteúdos do AgroConnection. E também não deixe de seguir o AgroConnection no Instagram, @oagroconnection. Lá a gente traz todas as atualizações e conteúdos extras para vocês. Até mais!